Oiê, eu sou a Nathalie Conte e eu sempre convido você para vir na minha casa. Então, hoje eu vou ensinar uma receita que ela é bem básica, mas a forma de preparo é diferente, que é nada mais nada menos que um molhinho de tomate. E esse molhinho de tomate ele vai servir para você utilizar em qualquer massa, qualquer pasta, como snackzinho, para pizza também. Então ele é bem versátil, o jeito de fazer é muito prático, muito fácil, até uma criança consegue fazer. Então, antes da gente dar sequência na nossa receita e depois na harmonização, não esquece de dar o like e deixar as notificações ativadas para você acompanhar meus próximos vídeos, tá bom? Então, vamos começar. O que a gente vai precisar, tá? Vou colocar aqui os ingredientes na descrição, mas basicamente é tomate, né? Tem que ter o tomate, pimentão, alho e algumas ervinhas, tá? Aqui no caso eu tô usando a erva fresca, que é o manjericão, tá? E também orégano. Mas se você quiser colocar algum outro ingrediente, pode ser também. E depois a gente vai dar uma temperadinha depois de pronto com alguns condimentos, né? Que é mesmo que é seu critério. Eu gosto de pimenta, pimentinha calabresa, mas a gente vai chegar lá. Então, primeira coisa, higieniza todos os seus vegetais, né? E aí agora a gente vai cortar eles de uma maneira grosseira e na sequência a gente vai colocar no forno. Então antes disso a gente já vai deixar o forno pré-aquecendo, mais ou menos uns 10 minutinhos por 180 graus mais ou menos, tá bom? Agora a gente vai pegar aqui os tomates, tá? E a gente vai tirar as sementes e essa tampinha aqui deles. Um jeitinho de tirar as sementes que ajuda, deixa bem prático, é pegar e fazer com uma colher, tá? Já cortamos todos os nossos tomates sem semente. Agora a gente vai para os pimentões. Mesmo processo, tira as sementes, corta ele bem grosseiramente e junta com os tomates. Então bora lá. Com tomates e pimentões sem sementes, totalmente cortadinhos, a gente vai cortar o alho. A gente vai colocar as ervas. Aí, como eu falei, pode ser a sua escolha. A minha escolha foi ervas frescas, manjericão e orégano. Esse aqui deixa um cheirinho muito gostoso, muito gostoso. Eu amo cheirinho de manjericão. Amo, amo, amo. Aí pode tirar as folhinhas. E não tem problema ele ficar mais alto assim. Não tem problema que ele vai murchar. Então qual que é a ideia, né? A ideia, gente, a base desse molho, né? Fazer com que a temperatura vai secando, né, a água natural desses ingredientes, desses insumos aqui e seja substituído pelo azeite. E assim eles vão murchando, tá? Então agora a gente vai colocar bastante azeite, sal e um pouquinho de pimenta. E para finalizar, a gente vai colocar um pouquinho de pimenta do reino. É melhor essas que são moidinhas na hora, mas se você não tiver em casa, não tem problema. Você pode utilizar em pó vendida no supermercado mesmo. Então, tá tudo pronto. A gente já deixou o forno pré-aquecendo, lembra? 10, 15 minutos por 180 graus. Então agora a gente vai colocar tudo isso aqui no forno, vai deixar por cerca de 40, 50 minutos, né? Vai depender da quantidade que você utilizar e da potência do seu forno. Mas essa é uma média aí para você ter uma ideia. Então, vamos! Enquanto o nosso preparo do molho tá lá, né? Assando, eu já separei aqui algumas coisinhas que eu tinha na geladeira mesmo, tá? Então,
como eu falei, né, esse molho é uma base para você fazer um snack, uma pasta. No caso aqui eu usei para fazer assim, tipo uma entradinha, né? Então eu vou usar palitinho de mussarela de búfala, separei aqui também um presunto de Parma, parmesão, e agora eu tinha umas baguetinhas em casa, que aí eu vou deixar elas cortadinhas para preparar a hora que sair o molho, tá? E a gente completa e monta essa entradinha aí, que é super fácil, super rápido, e depois se sobrar você ainda pode guardar e congelar esse molho, então é bem prático. E uma dica, tá? Sabe aquelas boleiras, né? No caso, essa aqui, né? Boleiras. Nem sempre a gente tem bolo em casa, né? Então eu uso isso aqui pra guardar pão, gente, porque fica super, assim, visual. A gente vê quando tá acabando, vê o estado, né, do pão que tá ali. É bonito também, né? Eu acho, pelo menos, uma opinião minha. E, então, eu acho que também serve pra guardar pão. Isso é uma coisa minha. Ó, então, eu tinha essas baguetezinhas. Então a gente vai cortar em rodelinhas, tá? Em fatias finas. Gente, vocês não têm ideia do cheirinho que está aqui. Isso que eu nem tirei ainda o nosso molho do forno, né? Mas tá um cheiro muito bom. Então chegou a hora da gente ver se ele derreteu todinho pra gente finalizar ele. Isso aqui tá incrível. Bom, agora, né, eu tô vendo aqui que já desmanchou bem, ó, bem desmanchado, com bastante caldo. E o mais legal, tá? Esse tostadinho aqui, ele dá um aspecto defumado pro nosso molho, que fica bem especial, bem gostoso, bem diferente também. O alho a gente vai reservar por enquanto, depois a gente vai espremer tudo isso, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai transferir para um bowl alto para a gente poder usar o nosso mixer e triturar esse molho, tá? Então, vamos lá. Bom, transferimos tudo. Agora a gente vai pegar esse alho e vai espremer. Fica tipo um purezinho. Cuidado para não queimar a mão, né? Porque está quente. A gente só fez a transferência, gente, para não espirrar tudo na cozinha, né? Mas se a sua assadeira já for alta o suficiente, você nem precisa fazer essa transferência. Tiramos aqui o nosso purezinho de alho, agora a gente vai usar o mixer. Quem não tem mixer pode utilizar também liquidificador, tá? O importante é a gente conseguir triturar esses pedaços, né? E deixar num molho mais homogêneo. Então, nosso molhinho agora tá pronto, tá? O que a gente vai fazer? Vamos finalizar os temperos, né? Então, agora a gente vai corrigir o sal, vai adicionar ou não mais uma pimentinha ou especiarias da sua preferência, tá? Então, ele já tá um molho pronto para ser consumido, tá? Então, vamos provar ele, ver se a gente precisa corrigir aí os temperos. Pra mim, tá perfeito. Só falta corrigir um pouquinho do sal, tá? Mas o sabor, gente, esse sabor que fica com esse tostadinho, ele dá um aspecto defumado. O pimentão, ele também traz uma diferenciação para esse molho. Então, por isso que ele fica um molho tão versátil que você consegue utilizar aí num snack, uma sardela, numa pasta. Então, fica assim, surreal. E vocês não têm noção do cheirinho que tá aqui, tá? Tá assim, muito, muito gostoso mesmo. Agora vamos ver se corrigiu o sal. Incrível, incrível. Dessa maneira que a gente chama mais assim de slow food, né? Que você realmente consegue aproveitar
todas as propriedades, né, dos alimentos, sem contar que é uma maneira muito saudável de você fazer o seu molho, né, porque ele é 100% assado, não vai água, não vai nada, além de fato dos ingredientes que você colocou, né, que é o tomate, pimentão e as ervas, então totalmente natural. E você pode fazer grandes quantidades, deixar congeladinho também, que aí ainda ganha uma praticidade na sua cozinha. Então, como eu falei, né, eu vou servir aqui com essas torradinhas, uns outros petisquinhos pra gente fazer uma espécie de entradinha, um snackzinho mesmo. Olha a cor desse molho, que coisa mais linda! E a textura, maravilhoso! Gente, isso aqui tá tão gostoso que eu acho que eu vou comer só com o pãozinho. Eu tinha separado aqui uns outros petiscos, mas eu vou comer só com o pãozinho e queijo, que eu acho que vai ficar mais interessante. Agora chegou a hora de falar da nossa cerveja do dia. A cerveja que eu escolhi é a Patagônia, do rótulo Amber Lager, né? Mas o estilo dela é uma Viena Lager, né? Então, por ela ser vermelhinha, né? Muitas pessoas acham que é o nome do estilo da cerveja mesmo, Amber Lager, mas Amber Lager não existe, na verdade, né? Então, falando um pouquinho dessa cerveja, né? A Patagônia, ela é produzida, né? Hoje na Argentina, né? Mas a origem desse estilo, né? Viena Lager é um estilo que surgiu na Áustria, né? Em 1841, se eu não me engano, onde já começou a fazer aqueles processos de baixa fermentação, porque a gente tem hoje as lagers, né, que são essas que fermentam a uma temperatura menor, e a gente tem também as ales, né, que são aquelas cervejas tipo uma IPA, né, India Pale Ale, por exemplo, né, são fermentadas a uma temperatura maior, né, e aí vai trazer resultados diferentes para nossa cerveja. Então normalmente as lagers, elas vão trazer mais refrescância, né, o sabor principal é dos ingredientes que são utilizados, né, nas cervejas, né? Então essa vai ter o malte Viena, que é um malte um pouquinho mais tostado, que ele vai trazer essa cor mais avermelhada, mais âmbar mesmo para essa cerveja. Então vou parar de falar e pegar para vocês. Bem, então agora a gente vai fazer a prova da cerveja e depois a harmonização, tá? Então agora vamos provar ela. Ela é muito refrescante. A balinha toffee, ela permanece, né? Ela tem bastante carbonatação, então desce bem refrescante, bem gostosa, ideal para o nosso clima aqui do Brasil, né? Que é bem quente, bem tropical, mas como ela tem esse caramelo, esse toffee, ela também dá para uma temperatura um pouquinho mais fria. Maravilhosa! E agora vamos fazer a prova juntos, né? Eu sempre falo, né? Mas não custa reforçar. Então, como que a gente faz a harmonização? É de fato fazendo aquele casamento de sabores, né? Então a gente mastiga um pouquinho, prova, né, a comida. Com a comida ainda dentro da boca, a gente dá o gole da cerveja. Então esse casamento, né, de dois sabores tem que se encontrar dentro da sua boca. E é aí que a gente vai, de fato, ter a harmonização, tá? Ó, só o molhinho, só o pãozinho, que eu ainda não tinha provado com pãozinho. Gente, vocês não têm noção, isso aqui é muito, muito, muito gostoso, muito maravilhoso. Bom, então vamos agora à harmonização. Pãozinho com molhinho. Mastiga. Uma comida dentro da boca. Cerveja. Cheers! Gente, tá surreal isso aqui. Surreal. Agora eu vou aproveitar a minha harmonização, comer aqui minha entradinha, meu snack, meu petisco, bem especial. Eu amei essa receita, acho que vale super a pena. E quero deixar aqui um agradecimento especial a vocês que me acompanharam aqui até o final desse vídeo. Então eu quero saber todo mundo que tá me acompanhando até o final do vídeo, tá? Então se você acompanhou até o final, no final do vídeo escreve nos comentários snack, tá bom? Que aí eu vou estar de olho em todos os comentários. Beijos!